que é a mais inflamada de mexer? É quando é infecciosa, quando é uma... Inflamada de... de ruim. Complicado. De complicado, de Você doença fala ruim. assim, Que eu falo assim, caramba, nossa, esse paciente... coitado desse cara, porque tá bem chato. Eu vou contar um relato assim de uma doença chama hidradenitis supurativa. A hidradenitis supurativa, ela comete as glândulas, né? Então, essas glândulas que produzem secreção. Então, certa vez, assim, eu tive uma paciente que ela tinha hidradenitis supurativa e artrite reumatoide. A artrite reumatoide acomete as pequenas articulações das mãos, predomina nessas topografias. Ela sentia muita dor da artrite reumatoide e as mãos já eram todas deformadas, porque a articulação foi assim como se fosse corroendo, né, ao longo da vida da paciente, então cheia de deformidade. E ela tinha uma doença chamada hidradenitis supurativa. A hidradenitis supurativa comete onde tem glândula. Onde tem glândula no corpo? Tudo quanto é lugar, todo lado. Inchava, saía secreção, pus, mau cheiro, dor, incômodo para dormir. E onde você tem maior concentração de suor? Virilha. Como é que é a relação sexual? A axila, região da face, nuca. Então, assim, região do tórax. Então, é uma doença muito ruim. Eu fiz a seguinte pergunta para ela. Falei assim, o que mais te incomoda? É a artrite reumatoide ou a hidradenitis supurativa? E ela, assim, sem titubear, ela falou, é a hidradenitis supurativa. Aí eu falei, por quê? A dor era melhor. Aí ela falou assim, sabe por quê, doutor? As minhas mãos são deformadas. Eu ponho uma luva e ninguém vê. Eu sinto dor, mas ninguém sente a dor que eu sinto. Mas essas lesões, todo mundo vê e me pergunta o que é. O cheiro, eu entro no ônibus, todo mundo sente o meu cheiro. Então, isso para o paciente é assim, cara, é muito ruim. Isso é muito ruim. E então, é o que eu falei lá no começo, né? Dermatologia, acho que o maior ensinamento que ela me trouxe, assim, foi de agradecer pela saúde que você tem, sabe? Porque a gente lida com muita doença ruim, assim, sabe? Tem muita doença feia, né? Muita doença feia. A hidradenitis é uma muito ruim. Mas tem uma também, que é o pênfico, né? Mas você curou essa paciente? Não, ela não tem cura. Não tem cura? Não tem cura. Então é uma doença crônica. Consegue estabilizar ela? Sim, na maioria dos casos a gente estabiliza. Mas aí tem que acompanhar, usar medicações, antibiótico, usar imunossupressor, fazer cirurgia, tirar aquelas glândulas ali. Mas essa é uma doença muito ruim. Mas esse é só um exemplar, né? E assim, tem muitas pessoas que têm hidradenitis supurativa, mas com uma forma muito mais leve, mais branda, que graças a Deus é o mais comum. É uma forma branda, paciente com uma lesão isolada. É mas genético isso aí? Tem um cunho genético e um fator ambiental associado. As doenças, elas são assim, é uma predisposição que se você recebe esses fatores ambientais externos, você desenvolve. Isso explica muito gêmeos univitelinos não apresentarem as mesmas doenças, porque os hábitos de vida são distintos, né? Como se fosse o fenótipo agindo. Perfeito, eles desenvolvem um fenótipo diferente de acordo com a exposição ambiental. Então isso tem muita relevância. Quando você fala para o paciente assim, cara, você tem que mudar a atividade, você tem que mudar de estilo de vida, você tem que fazer atividade física, você tem que fazer terapia. No final das contas, você está falando assim, você tem que viver uma vida mais de boa, porque os fatores ambientais têm que ser mais de boa, para não exacerbar aquilo que você tem predisposição para ter. Mas você acha que a atividade física está totalmente relacionada a essas doenças relacionado, também? Sim. A atividade física é uma delas, né? Bem como dieta, enfim, viver uma vida menos estressante, com certeza. Você ia falar que tem uma outra aí que é cruel Tem uma outra demais. doença também que é bem ruim, que eu tenho pacientes, assim, tive na residência e tem como dermatologista, são pênfigo, né? E a gente chama de fogo selvagem. Nossa, já Uberaba ouvi falar, tem um mano. hospital que cuida, né? Tem um hospital que cuida de A pacientes pessoa com tem fogo que ficar selvagem. tipo, dentro da água, não é? Pra Então, suportar. Existe muito estigma, né, dentro dessa doença. Mas é uma doença que você tem formação de bolhas. Então, imagina você ter bolhas pelo corpo. Então, você pode ter bolha, inclusive, em mucosa, né? A forma vulgar da doença. Então, o paciente ele vai estourando bolha pelo corpo. Então, tem um sinal clínico que a gente faz nesses pacientes. Você faz um atrito na pele, a pele abre. Não para você ver osso, músculo, ela abre a superfície, né? O epitélio ali se abre, porque formam-se bolhas, né? Então, o paciente ele chega
com formação de bolhas no tronco, no couro cabeludo, e às vezes essas bolhas elas vêm com queratina, né? Então tem cheiro associado. Então assim, cara, dermatologia tem muita doença muito ruim. Dermatite atópica grave é muito ruim, é uma doença muito ruim. Uma doença infecciosa muito ruim. O que é a dermatite atópica? A dermatite atópica assim, é uma doença bastante comum, mas a gente costuma ver quadros leves, né? A gente tem acometimento inflamatório dessas áreas de dobras em pacientes adultos, né? Então você tem espessamento, você tem vermelhidão, coceira nessas regiões. É mais dor, não? Dor você pode ter nas regiões, não é tão comum, mas a coceira, o espessamento cutâneo é mais comum. E em casos mais graves, você tem acometimento quase que de toda a superfície corporal. Então, tem pacientes que chegam com doenças cutâneas que acomete quase que toda a superfície corporal. Então, a dermatologia me trouxe isso. Essa vivência com esses problemas, né? Que a gente fala tanto de dermatoestética, dermatologista disso e daquilo, e esquece essa essência, né? Da dermatologia clínica, que é, assim, para mim, é uma das mais bonitas da medicina.